Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? É um texto conhecido, certo? O Senhor coloca diante do povo a escolha, a bênção ou a maldição. A gente costuma muito falar sobre o livre-arbítrio, né? Que nós podemos escolher. Só que quando nós temos uma vida com o Senhor, o que prevalece é sempre a vontade de Deus, certo? Só que nós temos sim a capacidade da escolha. A gente sabe, pelo tanto que a gente já leu da Bíblia, como que o povo de Israel era um povo teimoso, né? Eu não sei vocês, mas tem horas que quando eu leio eu fico indignada, porque as coisas parecem ser tão óbvias e eles não viam a situação em que eles estavam. Às vezes eles já estavam no pecado, na iniquidade, e eles acabavam cavando mais buraco, iam se afundando cada vez mais, iam se distanciando cada vez mais de Deus. E o Senhor estava sempre pronto, e eles não se atentavam a isso. O Senhor estava sempre ali, ao lado deles, andando com eles, ou era através da nuvem que protegia, ou era através da chama de fogo que guiava, que dava luz na madrugada. Eles não viam. Isso é uma cegueira espiritual muito séria e acontece com muitos de nós hoje em dia. Nós temos sim, infelizmente, muitas vezes no decorrer da nossa vida cristã, momentos de cegueira. E o Senhor está aqui, está ao nosso alcance, para que a gente possa escolher a coisa boa, a parte boa dele. Mas muitas vezes nós deixamos essa cegueira dominar a nossa mente. E aí, se nós estamos em pecado, continuamos afundando no pecado, e quanto mais a gente se afunda no pecado, menos a gente ouve a voz de Deus. Vocês lembram quando Moisés estava lá no monte, que ele demorou muito para descer, e o povo, como sempre, igual hoje, impaciente, inquieto, eles conseguiram cozinhar a mente de Arão e falaram: vamos fazer um bezerro para a gente adorar, quem sabe o bezerro nos tira daqui. Sempre tentando achar outros caminhos, sempre tentando dar o jeitinho. Se eles tivessem esperado a vontade de Deus, o tempo de Moisés voltar, porque o que Moisés trouxe lá do monte era precioso. E muitas vezes nós estamos igual a esse povo. A gente acha que Deus está demorando, então a gente vai tentando dar o nosso jeitinho, só que Deus está lá preparando o melhor. E realmente Arão permitiu, fizeram o bezerro, adoraram o bezerro, fizeram festas que não agradavam ao Senhor.
Deus teve por muitas vezes misericórdia do povo de Israel. Porque apesar de muitas vezes o povo ter sido fuzilado, ter sido destruído, ter sido machucado, aconteceu de tudo naquele deserto. Muitos não aprenderam, mas muitos o Senhor conseguiu tocar no profundo. E houve restauração e houve mudança. Josué e Caleb se mantiveram firmes. Eu sempre gosto de falar deles porque eles são exemplos de coragem no meio de um deserto de 40 anos. Permanecer firme quando tudo está bem é fácil. É fácil. É fácil você estar vivendo a sua vidinha com o seu salário em dia, com as suas continhas pagas, com as suas viagens, com a sua mesa cheia de comida, todo mundo com saúde, né? Encontrou o amor da sua vida, vai casar seus filhos estão estudando, tudo redondinho. Aí é fácil de vir na igreja, é fácil de glorificar a Deus. Agora, quando a coisa está toda torta, quando a situação está terrível, quando abre a geladeira, não tem comida, quando olha no banco, o saldo está negativo, quando a enfermidade vem, quando vem o divórcio, quando vem a tempestade no meio do casamento, quando os filhos estão com problemas, aí é que a situação aperta e aí a gente fica perdido. Mas você tem uma escolha. É sobre essa escolha que eu quero falar hoje. Você tem uma escolha de ser melhor do que você foi até aqui. Você sempre pode melhorar. O pastor falou tanto do serviço do pastorado. Gente, é um serviço difícil. Não é porque eu sou pastora que eu estou falando. O serviço do pastorado é uma complicação geral. Eu não estou falando com reclamação, não é isso. É você se dedicar a servir mesmo. Você serve, você entrega sem esperar nada de volta, porque raramente tem. Mas você escolhe. Assim como você escolhe servir a Deus. Não, hoje eu escolho adorar ao Senhor. Hoje eu escolho ir para a igreja. Hoje eu escolho estar com os meus irmãos em comunhão. Não importa se a minha geladeira está vazia, se lá a conta do banco está negativa, não importa. Hoje eu escolho. Aleluia. E por onde a gente anda na nossa vida aí fora, acontecem situações o dia todo. O dia todo. Mesmo quem fica em casa ou quem está trabalhando, acontecem situações ao redor da gente que nos levam a fazer escolhas. Então aquela história, eu tive que fazer isso, eu não tive escolha. Pensa bem. Porque normalmente a gente escolhe a parte ruim. Quando a gente peca, a gente está escolhendo não agradar a Deus. Porque quando a gente quer agradar a Deus, a gente escolhe fugir do pecado. Glória a Deus. Então tudo tem sim uma escolha. Eu escolho me achegar a Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ser abraçado por Ele, ser direcionado por Ele. Eu não escolho ficar num cantinho amuado e dando ouvido às vozes do mundo, às vozes das encrencas que tem por aí. Nós temos sim escolhas no nosso dia a dia. Moisés teve muitas escolhas. Muitas. Por vezes, ele intercedeu pelo povo, quando o povo não merecia. Ele, para mim, é um dos primeiros exemplos de pastorado. Ele se doou por aquele povo. E ele nem queria lá no começo. Lembra quando o Senhor chamou ele? Que ele falou assim, mas eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. E Deus sempre falava, não, eu vou pôr o Arão com você, ele fala por você. Mas isso. Não, você vai fazer isso. Deus sempre tinha uma solução quando ele vinha contestando. E ele tomou posse daquilo. Ele decidiu servir ao Senhor. Glória a Deus. E a recompensa dele foi estar com o Senhor. Ele não entrou na terra prometida, ele não conquistou algo físico, mas eu creio que ele está com o Senhor. Glória a Deus. Ele escreveu Gênesis, gente. Isso é uma honra. Ele escreveu, ele deve ter visto coisas que ninguém nunca verá na vida.
Deus honrou a vida de Moisés por tudo que ele passou. Essa foi a maior recompensa dele. Então, como o pastor falou aqui, não espere que mesmo você fazendo boas escolhas, você tenha recompensas nessa terra. Espere sempre as recompensas do céu. Aleluia. Espere sempre quando o Senhor pegar suas obras e passar pelo fogo, Ele vai te recompensar. Escolha a parte boa, escolha a vida, não escolha a morte, escolha a bênção, não escolha a maldição. A gente tem lido sobre Saul, né? Esses tempos aí, a gente está lendo, quem está acompanhando a leitura do cronograma da igreja, eu já tinha lido sobre Saul, mas dessa vez para mim foi muito diferente. O relacionamento de Saul com Davi. Essa semana eu até chorei quando eu li o versículo que ele falou que não poderia tocar no ungido de Deus. Ele teve muitas chances de matar Saul porque Saul perseguia a vida dele. Mas vocês já perceberam que também com a vida de Davi a gente só tem a aprender? A gente só tem a aprender com a vida dele. Porque a vida dele é cheia de escolhas boas e escolhas ruins. Tudo que ele colheu de bom foi porque ele plantou coisas boas. Mas ele também colheu algumas coisas ruins. E o Senhor permite que isso esteja escrito na Bíblia para que a gente leia e coloque em prática. Por que o Senhor fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ah, porque ele era perfeito? Não, não era perfeito. Mas na maior parte de sua vida ele obedeceu ao Senhor. Aleluia. Ele obedeceu. Saul perseguia Davi por inveja. Por inveja, ele não tinha motivos. Davi nunca fez nada para Saul. Nunca fez nada de mal. Se ele tivesse provocado, se ele tivesse irado Saul, se ele tivesse maltratado alguém, muito pelo contrário. Jonathan, que era filho de Saul, amava Davi. Eles tinham uma aliança. E isso eu acho lindo quando ele fala que ama a vida dele, que existia amor entre dois amigos, e isso pode existir hoje. Só que hoje as coisas estão tão supérfluas que a gente já não acredita mais. E Davi foi amigo de Jonathan. E eu creio também que Davi não matou Saul por causa desse amor, dessa aliança. E também porque ele não tinha a direção de Deus para fazer isso. Mas ele chegou a cortar um pedaço da roupa dele, de tão perto que ele chegou. E sabe o que me tocou nessa palavra? Foi a parte que está escrito, que fala que o Senhor fez cair um sono pesado sobre a vida de Saul e de todos os homens que estavam com ele. E por isso que Davi chegou perto. Se ele tivesse acordado, se não existisse esse sono profundo, Davi e Saul teriam tido uma guerra enorme dentro daquela caverna. Eram muitos homens. A briga teria sido muito feia, teria acontecido coisas horrorosas ali. Mas o Senhor protegeu tanto a vida de Saul quanto a vida de Davi, porque nada acontece fora da vontade do Senhor. Nada acontece fora do tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. Davi foi ungido, mas ele não virou rei logo de cara. Não virou rei logo de cara. Olha quantas provas ele passou. Olha quantas coisas você e eu temos que passar até que Jesus venha ou até que a gente vá até Ele. Nós estamos aqui nessa terra para ser moldados como vaso. Sabe quando o oleiro pega o barro lá, seco, a argila que seja, molha e coloca lá no negócio que eu esqueci o nome, para moldar? Ele não pega já o vaso pronto. E quantas vezes o vaso está errado? Quantas vezes ele está lá moldando e racha? É assim com a minha vida e a sua vida. Quando Deus nos chama para Ele, e aí Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai moldando o nosso espírito, e aí a gente pisa na bola. Ai, Senhor, eu pequei aqui, me perdoa. E aí o Senhor quebra através do arrependimento. Quando a Bíblia fala que um vaso é quebrado, é através do arrependimento. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de pôr a cara no pó, de arrependimento, de choro, de culpa, de sentimento de querer transformar e ser melhor.
E aí o Senhor pega esse vaso, molha de novo, quebra, molha de novo e começa do zero. Porque Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. E nele há misericórdia para perdoar nossa vida todos os dias. A Bíblia fala que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. A cada manhã você tem uma nova chance. Então, se você está em pecado hoje, se arrependa. Se arrependa. Não é da boca para fora. O arrependimento ele acontece dentro da gente. A gente tem que querer. É mais uma escolha. É mais uma escolha para ser mudado, para ser transformado. Eu era desse jeito, eu não quero ser mais assim. Porque eu sei que assim não agrada a Deus. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Como a sua palavra diz que eu sou. Porque se você tem dúvidas de quem você é, se você tem dúvidas sobre a sua identidade, leia a Bíblia. Leia que você vai entender por que Deus te criou, para que Deus te criou e por quê, qual o relacionamento que Ele quer ter com você. Leia, devore, sabe? Leia com amor, busque entendimento. Coma a palavra de Deus como se fosse um pão e você estivesse assim no deserto passando fome. Porque é assim que a nossa alma se sente diante de Deus. Nós estamos sempre sedentos. Nós não cantamos hoje, estamos aqui sedentos de Ti. Nós precisamos de Deus. Não existe uma vida boa sem Deus. Muitas pessoas falam, eu não vou na igreja porque eu tenho uns exemplos de cristão, eu tenho uns exemplos de crente que eu tenho até vergonha. Essa semana mesmo eu estava conversando no trabalho e nós temos 2 funcionários novos lá na secretaria da escola. Estávamos conversando sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre evangélicos, sobre católicos, sobre tudo. E aí um falou assim, mas o problema é a religião. E na hora o Senhor falou para mim, o problema não é a religião. Não é a religião que molda a pessoa. O maior problema do ser humano é o caráter. O caráter é algo que é formado na criança, principalmente entre os 4 e 6 anos. Ali você vai incutir na mente daquela criança como ela vai ser pro resto da vida. Eles são esponja. Eles absorvem tudo. Então é muito interessante que depois disso fica difícil da criança entender muita coisa. Vocês podem perceber, vocês que têm filhos, como a criança começa a ficar mais desobediente, conforme ela vai entendendo, ela vai desobedecendo mais. Ela começa a se articular, ela começa a conversar, a tentar manipular. É muito interessante isso. Só que é Deus que molda o nosso caráter. Aleluia. Então quando você ouvir uma pessoa falando, aquela pessoa ali, andava todo torto, toda torta, eu acho que não tem mais jeito. Tem jeito. Glória a Deus. Tem jeito sim. Deus muda a essência da gente. Porque nós somos dele, nós somos do céu, nós viemos do céu, nós não fomos criados para viver aos moldes dessa terra. Nós nascemos debaixo do pecado, mas não temos que viver debaixo do pecado no resto das nossas vidas. Deus mandou o único filho dele para morrer na cruz por nós, para que a gente tenha vida abundante. Então se você está andando assim, cabisbaixo, por causa de pecado, sem vida, busque a Deus. Escolha a parte boa. Eu quero ler um outro texto que está no livro de 2 Timóteo. Está em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Paulo mandou a carta para Timóteo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus
para que evitem brigas a respeito de palavras, por isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Amém. Aqui ele é muito direto. Muito direto. Hoje você entra na internet, quem segue aí as páginas do mundo gospel, tem tido muitas notícias ruins. E muita discussão entre pastores, entre líderes, entre teólogos, entre coaches, tudo isso. E aqui é muito simples quando Paulo fala. E o Paulo é lá atrás, lá sem internet, lá naqueles confins, lá atrás, ele já falava: não entra em vãs discussões. Não perca seu tempo com isso. O tempo que se perde discutindo se fulano ou ciclano está certo, existe alguém sedento, precisando da palavra de Deus. Existe alguém atentando contra a própria vida. Existe alguém passando necessidade. Então se atente a isso. Tente ser sempre melhor. Tente ser sempre aquele que é o espelho de Jesus Cristo. Porque Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Não é fácil, não é. A nossa vida é complicada. Mas mais uma vez eu falo: faça boas escolhas. Pense antes de escolher. Quando você acordar de manhã, peça direção para o Espírito Santo. Senhor, que eu seja sábio nas minhas escolhas do dia de hoje. Que eu tenha entendimento do que o Senhor quer para mim. Que eu não vacile. Que eu não olhe para a esquerda nem para a direita. E ainda que isso aconteça, que o Espírito Santo venha me convencer do meu pecado. Porque olha, tantas vezes a gente põe o pecado debaixo do tapete e segue a vida. Tantas vezes a gente faz isso. E a gente sabe que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Nos afasta no sentido dele não ouvir as nossas orações. Porque Deus está sempre pronto a perdoar. Aleluia. Quando Paulo fala aqui que a gente tem que tomar cuidado para a gente não envergonhar Deus. Então onde você andar, você vai ser sempre uma luminária. Sempre. Seja onde você entrar, que estiver escuro, que houver escuridão, você vai ser sempre uma luminária. Porque dentro de você habita Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Seja essa luminária que leva a luz para onde há escuridão. Que você seja transformador do ambiente onde você viver. Seja na sua casa, aliás, onde tudo começa em casa. A gente sabe que existem pessoas que pregam a palavra de Deus e chegam em casa, bate na mulher, distrata o marido, bate nos filhos, não é bom pagador, não é um bom empregador. Tudo começa dentro da nossa casa. A gente vai ser lá fora o que a gente for dentro da nossa casa. Glória a Deus. Não esconda, não tente usar máscaras, porque uma hora as máscaras caem. Eu gosto de falar que não existe mentira que dure para sempre. E realmente não existe. Não tem máscara que suporte, que aguente ficar no mesmo lugar para sempre. Uma hora ela cai. O Senhor fala que não fica nada oculto diante dele. Nada. Nós já passamos tantas coisas nessa vida, desde o mais novo ao mais velho que está aqui hoje. Nós já passamos muitas coisas. Temos muitas experiências para compartilhar. E às vezes a gente esquece. A gente põe numa gaveta.
Fica só lá na lembrança antiga. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, sabe qual foi a primeira coisa que Deus tirou de mim? O palavrão. Gente, eu tinha uma boca suja. Eu falava muito palavrão. Porque eu fui criada com os meninos, eu tenho 3 irmãos. Fui criada com os meninos, eu jogava bola na rua, eu soltava pipa. Vocês sabem como é que era? Anos 80, anos 90, as crianças brincavam na rua o dia inteiro, a gente tinha liberdade. Só que a gente também aprendia o que era errado. E a primeira coisa que o Senhor fez comigo foi: vou santificar os seus lábios. Aleluia. E eu não gosto de falar palavrão e não gosto nem de falar palavras feias. Tem umas palavras que as pessoas acham comuns. Para mim, eu falo, é particular isso. Para mim, o Senhor não se agrada quando eu falo tal coisa. Eu sinto na hora o peso. Isso é particularidade. Então eu escolho não usar isso. Porque eu não quero desagradar a Deus. Claro, a gente vacila. Infelizmente, às vezes a gente deixa se levar por situações que estão acaloradas e a gente briga e a gente discute. Claro, isso existe, infelizmente. Só que o tempo do perdão, o tempo do arrependimento é hoje, é o agora, é o sempre. Enquanto estivermos aqui, nós temos todas as chances para nos arrepender e nos restaurar com o Senhor e restaurar a comunhão com Ele. Sempre há o tempo do perdão. Glória a Deus. Vocês lembram como Jesus perdoava as pessoas? Vocês lembram como Ele chegava, como as pessoas se chegavam a Ele, caídas, amuadas, machucadas, doentes, e a pessoa saía transformada. Aquilo não mudou, gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Aleluia. Então, se hoje você se sente caído, cabisbaixo, escolha estar na presença de Deus. Escolha pedir a Ele o perdão, que Ele venha restaurar suas feridas. Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas feridas. Muitas pessoas liberam perdão da boca para fora porque elas até querem perdoar, mas não conseguem conviver com a dor. Então peça ao Senhor que te molde, que Ele te mude, transforme o seu caráter de dentro para fora. Porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aquilo que para você é impossível, para Deus não é. Glória a Deus. Para Deus é assim. Ele muda, Ele transforma. Ele traz vida a quem está, como estava naquele texto que o pastor leu outro dia, no Vale de Ossos Secos. Ele restaura, Ele põe a carne, Ele põe o nervo, Ele põe o osso. Aonde não tem vida, onde você olha, daqui não sai nada. Sai. Ele pode. O poder é dele, não é nosso. Glória a Deus. Então seja como Paulo falou aqui para Timóteo. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que maneje bem a palavra de Deus. Que quando chegar alguém e falar para você: hoje eu estou tão ruim, eu estou tão chateado. Lembro, vou te falar uma palavra. Lembrei aqui, sabe, lá em João fala assim, assim, assim. Jesus veio para sarar, para salvar. Entrega a sua vida para o Senhor, que você vai ver como vai melhorar as suas coisas. Aleluia. Seja aquele que tenha sempre na ponta da língua a palavra de consolo. E não aquele que vai afundar a pessoa ainda mais. Essas são as nossas escolhas diárias. A gente escuta muitas reclamações, mas a gente escolhe sempre apacentar. Você não precisa ser um pastor nomeado para apacentar uma vida. Para cuidar, para trazer o zelo, Glória a Deus. para atrair aquela pessoa para andar com você. Você é cristão. Você já tem o que você precisa dentro de você. O Espírito Santo é Ele que move tudo. É Ele quem faz tudo. Então peça para que Ele venha te fortalecer, para que Ele venha te avivar. O pastor também falou outro dia, que eu lembro bem, falou sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos disso, isso traz vida. Você se sente fortalecido. Se você fala em línguas, fale mais, fale para você, edifique a sua vida. Se você ainda não fala, peça para o Senhor derramar o dom sobre você.
Glória a Deus. Os dons são para todos. O Senhor não faz diferença. Ah, porque esse aqui é assim, porque esse aqui é assado. Não. Você buscou, você vai encontrar. Você bateu na porta, a porta vai abrir. Aleluia. Ele está aí como um banquete. É só você se assentar e se deliciar com ele. Glória a Deus. Santo. Tem tantas coisas que a gente lê que são figurativas, mas começa a pôr em prática. Essa questão do banquete, a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando assim na igreja: irmãos, coma do pão, coma do pão. Aí eu cheguei em casa, essa época era uma época que eu fazia muito jejum. Aí eu estava fazendo um jejum durante a semana e a voz daquela pessoa que tinha pregado ficava na minha cabeça: coma do pão, coma do pão. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu estou sedenta e eu preciso do pão. Naquela noite Deus falou tantas coisas comigo que eu não conseguia nem me mexer. Foi tão tremendo o que aconteceu naquele quarto. Foi a única época que eu tive um quarto só meu. Eu cresci com os meninos, né, como eu disse. Foi uma única fase, eu já era adulta. Eu morei, acho que foram uns 8 meses. Eu morei com um casal de amigos e com a filhinha deles, mas eu tinha um quarto só para mim. Então, nada é por acaso. Tudo tem seu tempo. E aquele era o tempo que eu precisava com o Senhor. Foi uma época de muita transformação. Eu era recém-convertida. Comecei a ir para a igreja, comecei a tomar gosto de ir para o culto. Eu gostava de servir, eu gostava de limpar a igreja. Como a gente sempre fala, né? A gente começa a gostar de limpar a igreja quando a gente começa a limpar o banheiro. Começou a limpar o banheiro, aí você toma gosto de limpar a igreja. Porque o banheiro é triste. É difícil. E um banheiro de igreja grande é mais difícil ainda. Só que é Deus que te mostra que você, quando você vai servir, você não pode escolher o serviço. Porque vir aqui em cima é mais bonito, é mais fácil, né? Só que na hora de ralar mesmo, são poucos os que querem. A coxia que chama, né? Os bastidores, quase ninguém quer. E naquela época eu vivi isso e foi o melhor tempo que eu tive com Deus. De transformação, de mudança. Glória a Deus. Onde realmente Ele tirou o coração de pedra, coração peludo, e colocou um coração de carne. Amém. Transformando, regenerando, alimentando, mudando a minha vida. E eu posso dizer, tudo é no seu tempo. Tudo. Glória a Deus. Aprendi a fazer escolhas boas com Ele. Com Ele. Tive muitas pessoas boas na minha vida que me ajudaram muito. Mas eu também já ouvi coisas que machucaram. Machucaram e demoraram para ser curadas. Mas você precisa querer ser curado. Vou dizer uma coisa, quando você tem uma ferida aberta, você passa por um processo de cura. Quando essa ferida é fechada e você consegue falar daquilo sem o sofrimento, sem a dor que você sentia, aí você se sente liberto. Isso é transformador. Se você ainda tem alguma ferida aberta, busque isso em Deus. Busque essa transformação, essa regeneração, porque isso realmente acontece. É igual nos filmes, quando a gente vê filmes de ficção científica que corta assim alguma coisa e fecha sozinho. É exatamente daquele jeito, acontece de dentro para fora. A mudança é grande. E você se sente avivado, você se sente tratado, cuidado por Deus. Faça boas escolhas. Escolha sempre ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós escolhemos ficar cutucando a ferida. Sabe? A casquinha está lá quase secando. Aí a gente vai lá e tira a casquinha. Eu era assim. Tinha um faniquito com casquinha de machucado. Aquilo sara? Não sara, gente. Fica aberto de novo. Aí as vós, mãe fala, deixa criar casquinha. Deixa, vai sarar de dentro para fora. Eu ouvia muito isso. Porque eu não me contentava só com os meus machucados. Eu tinha que mexer nos meus irmãos. Até do Evandro eu já mexi. Né, Evandro? É uma coisa assim, eu estou usando uma linguagem figurativa, mas para vocês entenderem. Para de cutucar.
Deixa que Deus vai sarar. Vai ser um tratamento de dentro para fora. E a hora certa você vai ver que você não sente mais a dor, que você não tem mais o sofrimento e que você está pronto para ajudar alguém que passa por isso. Não tem preço que pague você ajudar alguém numa situação que você já falou, que você já passou. Já passaram por isso? Ai, nossa, eu estou passando um momento assim, 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 assim. Aí você vem com amor e fala: olha, eu passei por isso. Eu vou te ajudar. Isso deixa a pessoa que está precisando com esperança. Porque se você passou por aquilo, há esperança para a mudança dela. Então seja essa pessoa que leva a luz, que cura as feridas, que dá a mão para o caído, que estende a mão para quem está precisando. Porque por mais que a gente esteja hoje num mundo tão difícil, tem muitas pessoas que parecem que estão bem e não estão. Tem pessoas que vivem uma vida de novela e no fundo, estão doentes, precisando de ajuda. Não estou falando para você invadir a vida de ninguém, mas peça a direção ao Senhor. Pede para Ele te mostrar. Porque às vezes um simples toque muda a vida de uma pessoa. Esse período que eu passei nessa casa que eu disse que eu tive um quarto, foi assim comigo. A pessoa que cuidou de mim, ela tinha sabedoria. Ela não vinha vasculhando a minha vida. Ela deixava Deus ir trabalhando. Aos poucos o Senhor foi restaurando. Aos poucos o Senhor foi edificando, foi curando, sarando a ferida. Ela foi uma luz que o Senhor mandou na minha vida. Glória a Deus. Então, hoje eu quero ser a luz na vida de alguém. E que você também queira, faça esse tipo de escolha. Seja diferente. O Senhor fala na sua palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Que você seja o caminho da vida de alguém, que você seja a verdade da vida de alguém, que você traga vida na verdade de alguém, quando você apresentar Jesus para alguém que não conhece. Nós somos chamados para isso, independente do nosso ministério. Nós fomos chamados para apresentar Jesus para quem precisa. Que você carregue isso com você e que você faça boas escolhas a partir do que Deus tem feito na sua vida e que você seja luz no meio de um mundo tão escuro como esse que a gente vive. Amém, meus queridos? Amém. Vamos imitar o Senhor. Vamos fazer boas escolhas. Vamos lembrar de tudo que Davi passou também, tudo que Moisés passou e usar como exemplo, de força, de coragem, de lealdade, de fidelidade ao Senhor. Que a gente seja filho de Deus, realmente, como a palavra diz, que o Senhor nos toma por filhos. E que a gente carregue Ele por onde a gente for, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, eu agradeço a sua